Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma breve revisãozinha sobre os tópicos que nós vimos na aula dessa semana, tá? Então, nossa disciplina de mecânica dos fluidos, vocês são alunos do segundo módulo, noturno. Então, a gente fez essa semana uma breve introdução, né, à mecânica dos fluidos. Então, o que é a mecânica dos fluidos? É uma área da mecânica que estuda o comportamento dos fluidos e também suas propriedades, tá? Esses fluidos, embora a gente inicie a abordagem sempre tratando dos fluidos em repouso, né, estáticos, eles podem também, em muitas situações, estar em movimento, que aí nós estaríamos falando de dinâmica dos fluidos, tá? Falamos, né, para fazer a introdução à disciplina, nós começamos falando das unidades básicas do Sistema Internacional. Então, é uma disciplina em que a gente utiliza muitas unidades, né, e muitas variações aí, incluindo unidades compostas, né, então, metro por segundo ao quadrado, Newton por metro cúbico, quilograma por metro cúbico. Então a gente acaba utilizando bastante unidades. Então no Sistema Internacional nós temos 7 unidades básicas, né? Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Mas nós temos muitas variações a partir dessas unidades aí, né? Vamos pegar como exemplo o comprimento, o metro. Nós temos o quilômetro, milímetro, centímetro, então nós temos outras unidades que são corriqueiramente utilizadas, tá? Mas é importante a gente sempre lembrar que um valor sozinho, ele não caracteriza o meu cálculo, né? Eu preciso sempre, junto com o valor, trazer a unidade, né? Para eu saber o que eu estou medindo ali, né? E aí a gente fez a contextualização sobre o que é um fluido, né? Então o fluido é uma substância que não tem uma forma própria e, portanto, ela assume o formato do recipiente que a contém, né? Então, isso não acontece no material no estado sólido, mas acontece quando o material está no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Então, quando o material é um líquido ou um gasoso, né, ele é considerado um fluido. Tá? Qual é a diferença básica entre líquido e gás, né? O líquido é uma substância que vai adquirir a forma do recipiente que contém esse líquido, mas existe um volume definido ali, ou seja, por mais que o meu recipiente esteja fechado, completamente cheio, com o fluido no estado líquido, sempre vai existir uma superfície livre, ou seja, sempre vai ter uma parte ali do recipiente, por menor que ela seja, que não vai estar ocupada pelo líquido. Já no caso do gás, o gás tem a capacidade de preencher todos os espaços do recipiente, e aí não sobra nenhum espaço livre, né? E também não existe um volume definido, né? Ele vai ocupar ali todos os espaços possíveis dentro do recipiente, tá? Primeira formulinha que a gente viu na aula da quarta-feira foi a tensão de cisalhamento. A gente até falou um pouco sobre a experiência das duas placas. Deem uma olhada nos slides de aula que estão no Moodle. Mas a gente acabou definindo o que é tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento é definida por essa letra grega aqui, que é o tau, tá? Como que eu calculo ela? É a força tangencial sobre a área, tá? E aí, ó, vejam, tensão, né, essa tensão de cisalhamento é uma tensão, ou seja, é força sobre área. Se é força sobre área, é Newton por metro quadrado no Sistema Internacional, tá? Eventualmente, aliás, Newton por metro quadrado significa Pascal, e eventualmente a gente pode usar Newton por milímetro quadrado, que seria o megapascal, tá? Tem algumas propriedades dos fluidos que vão ser bastante interessantes para a gente. Então, depois que a gente falou da experiência das duas placas e da tensão de cisalhamento, nós vimos que existem alguns fluidos chamados de fluidos newtonianos, né? E aí, nesses fluidos newtonianos, a velocidade desenvolvida pelo fluido ali
entre as duas placas, né, na experiência das duas placas. E a tensão de cisalhamento, elas são proporcionais. E o que torna elas proporcionais é uma propriedade chamada de viscosidade dinâmica. Esse é o meu coeficiente de proporcionalidade que torna a tensão de cisalhamento e velocidade desenvolvida pelo fluido proporcionais, né? Então, essa letra grega aqui, ó, o mi, que representa a viscosidade dinâmica, tá? Viscosidade dinâmica, unidades, ó, no sistema internacional, Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Essa propriedade, ela depende do fluido e também depende da temperatura em que esse fluido tá? Então, nossa formulinha para os fluidos newtonianos, ó, fica desse jeito. Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica ou absoluta multiplicado pela velocidade, né? Variação da velocidade, V0 sobre epsilon. O epsilon, na experiência das duas placas, é a distância que eu tenho, a altura que eu tenho, né, entre a placa inferior e a placa superior, e é ali que se desenvolve o meu perfil de velocidades, tá? Tem uma outra propriedade bastante interessante, né, chamada de massa específica, né? A massa específica é a massa do fluido por unidade de volume desse fluido, e é representada pela letra grega ρ, tá? Então, ó, massa específica é a massa pelo volume do fluido. Unidade, Newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro à quarta. Vimos ainda uma outra propriedade, né? Se a gente falou de massa específica, faz sentido a gente falar também sobre peso específico do fluido, que aí é o peso do fluido por unidade de volume. Lembrando que peso, né, é força-peso desse fluido, ou seja, a massa dele vezes a gravidade. Então aqui, ó, peso específico vai ser representado pela letra grega gama, tá? Então, peso específico é peso sobre volume. Então, as unidades aqui, unidade de força-peso, né? Se força-peso é uma força, então ela está em newtons, e o volume está em metros cúbicos, ou seja, newton por metro cúbico. E a gente tem ainda um peso específico relativo, né, para os líquidos. Então, eu consigo calcular o peso relativo de um fluido no estado líquido em relação ao peso específico da água. O peso específico da água, ele é constante, ele é de 10.000 newtons por metro cúbico. Então, como que eu calculo o peso específico relativo de um líquido, de um fluido qualquer? Basta dividir o peso específico do fluido pelo peso específico da água, que sempre será esse valor de 10.000 newtons por metro cúbico, tá? Temos a viscosidade cinemática, que é a divisão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica, né, que é representado por essa letra grega aqui, que é o Ni, parece muito um V. Então, Ni é igual a... Como chama essa daqui mesmo? Volta lá, que eu já não lembro. Mi. Então, Ni é igual a Mi dividido por Rho, tá? E a unidade da viscosidade dinâmica, aliás, a unidade da viscosidade cinemática é metros quadrados por segundo, tá? Fluido ideal. Fluido ideal é aquele que não tem viscosidade, né? A gente até discutiu na aula a questão de fluido ideal, falando de gás e falando de líquido, né? Foi uma questão levantada na aula. Então a gente viu que fluido ideal não existe, porque seria aquele fluido que não tem viscosidade, todos têm. Mas algumas vezes, para resolver exercício, é interessante a gente adotar que o fluido ele é ideal, tá? Mas a gente vai adotar isso em alguns casos específicos. Fluido incompressível, né? Na prática, não existem fluidos nessas condições, né? Que condições? Quando que ele é incompressível? Quando o volume dele não varia se eu modificar a pressão a que ele está sendo submetido, tá? Muito bem. Esses são os conceitos iniciais, as primeiras propriedades de mecânica dos fluidos que nós estamos vendo. Vou deixar um exercício para entrega, um exercício bastante simples. Entreguem também pelo Moodle. Pessoal, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.